Instituto Articule, ele vem cobrir uma lacuna muito importante na formulação e na implementação das políticas públicas sociais no Brasil. A gente tem uma questão muito presente nesse desenho e na implementação das políticas, que é justamente a articulação entre os três poderes, o executivo, o legislativo e o sistema de justiça, entre áreas e entre setores também. Então, essa articulação para poder fazer com que as políticas realmente cheguem com qualidade até o cidadão, até as crianças, até os pacientes, até todas as pessoas que precisam ter um serviço público de qualidade, essa articulação é fundamental. E não havia no país uma organização responsável por pensar nessa articulação. Então, felizmente, o Instituto Articule surge nesse contexto em que cada vez mais a população brasileira quer serviços públicos de qualidade. Então, essa articulação ela toma hoje uma outra importância. O Articule, para mim, é uma oportunidade de fazer diferente, uma oportunidade de fazer a diferença. Com o Articule, poderemos escalar soluções na área de direitos sociais a níveis inimagináveis. O Articule tem um papel fundamental na proteção dos direitos sociais, justamente por fomentar a articulação, o diálogo e a cooperação em três esferas, seja no âmbito federativo, envolvendo União, Estados, municípios e Distrito Federal, seja no âmbito dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, seja ainda no âmbito intragovernamental. É uma iniciativa inédita que visa, além de tudo, assegurar o componente democrático na formulação, implementação e impacto das políticas públicas em matéria de direitos sociais. Eu diria que ele é uma proposta, ou mais do que tudo, uma linguagem nova. É uma linguagem de múltiplos protagonistas. Então, a contribuição, de fato, do Instituto Articule surge numa proposição metodológica. Essa proposição metodológica, no meu entender, ela trilha um caminho de análise de situação, de potencial de integração e de acordo de resultados, com um fim específico de uma ação colaborativa com foco na superação de barreiras para a implementação dessas políticas públicas. Isso é um grande desafio, mas isso é uma grande proposta. Então, como chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho muita satisfação de integrar o Instituto Articule. O Instituto Articule, na minha forma de ver, é uma grande rede do bem, uma instituição que procura tratar políticas públicas de uma forma ampla, sistêmica e holística, atuando, acima de tudo, através da resolutividade e de uma atuação preventiva. É isso que esperamos de instituições modernas. O Articule, ele reúne pessoas das mais diversas áreas, com os mais diversos conhecimentos, com as mais diversas experiências, e é isso que tem feito com que a gente consiga atingir os bons resultados que o Articule tem atingido. E o Instituto Articule vem com este propósito de eficiência de gestão e a articulação dos três poderes que estão contidos no Pacto Federativo, que são os entes federados, os estados, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Saudamos a chegada do Instituto Articule e estamos absolutamente engajados e, mais que isso, comprometidos para que os seus resultados possam trazer eficiência na gestão pública no nosso país. Que o Instituto tem um potencial enorme de fazer com que as instituições conversem entre si para a gente conseguir avançar nas políticas públicas e o Instituto até agora conseguiu reunir várias instituições diferentes, então conseguiu reunir Sistema de Justiça, conseguiu reunir Tribunal de Contas e tenho certeza que vai ser um sucesso e que a gente vai conseguir avançar, principalmente em educação e saúde. E posso dizer que esse talvez seja um dos principais desafios do nosso país. Fazer com que os agentes públicos responsáveis por conduzir as ações nos estados, nos municípios, no governo federal, possam fazê-lo de forma mais eficiente. Isso com a ajuda de uma instituição
do terceiro setor, arejada, com membros de diversas origens, pode ser, sem dúvida nenhuma, um caminho para que o Articule tenha sucesso. O Articule é uma iniciativa que merece ser aplaudida na medida em que se propõe a fazer uma reflexão sobre o ciclo estrutural das políticas públicas, integrando o planejamento, esse dever de planejamento suficiente, aprimorando a execução orçamentária, ou pelo menos investigando alguns dos seus maiores males, né, do seu déficit de motivação, inclusive propondo um controle mais capaz de ter o escopo pedagógico, na medida em que retroalimenta o próprio planejamento. Nesse sentido, aplaudo e reforço a perspectiva de uma macro-justiça mais aderente à própria realização dos fins constitucionais. Gosto muito dessa relação horizontalizada, né? São relações de coordenação entre a sociedade civil e o Estado, e isso é muito importante para os desafios do futuro. Gosto da ideia de que uma organização da sociedade civil com pessoas altamente capacitadas também ajude a subsidiar o poder público, seja o poder público que executa, seja o poder público que fiscaliza, nas melhores formas de intervenção, nas melhores formas de realização desses trabalhos, né? E particularmente um entusiasta do Instituto Articule, não apenas pela metodologia nova que propõe, mas principalmente por toda a potencialidade que carrega no que diz respeito à efetividade e ao trato dos direitos sociais. O Instituto Articule ele tem como grande benefício o fato de possuir pessoas que, na verdade, reúnem um conhecimento interdisciplinar. É dessa reunião que certamente o Instituto terá condições de definir um projeto e, com este projeto, buscar uma melhor interlocução com o poder público, tudo de modo a garantir uma melhor prestação de serviços públicos. Eu acredito que, com isso, teremos, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição do Instituto Articule para a sociedade. Para mim foi uma honra ser convidada para participar do Instituto Articule, que foi criado para incentivar o diálogo, a articulação interinstitucional, produção e difusão de conhecimento, tudo isso para acelerar a conquista dos direitos sociais. Muita alegria que eu saúdo a todos os membros da articulação Articule, que está cumprindo um papel essencial de integração dos vários níveis de poderes para melhorar, para agilizar, para desburocratizar ações públicas que venham a favorecer a população, beneficiar a população. O Instituto Articule acredita que a análise de dados do sistema de justiça e das cortes de contas pode trazer pistas relevantes para o planejamento da ação governamental e, consequentemente, a melhoria dos serviços públicos. Acreditamos também que é possível pensar em formas alternativas para solucionar os conflitos envolvendo políticas públicas a partir de um diálogo entre o Executivo e o Judiciário com a participação da sociedade civil. Dessa forma, será possível avaliar a macropolítica de modo que os resultados atinjam a todos igualmente. Acreditamos que com essas contribuições estaremos caminhando em um ritmo mais acelerado rumo ao Brasil que todos nós queremos.